Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, todo mundo aí. Então, quem está chegando aí vai compartilhando a nossa live de hoje. Compartilhando aí. Eu vou pegar aqui para compartilhar também aqui. Essa live de hoje é sobre missões transculturais e liberdade religiosa. Então vamos falar um pouco sobre isso hoje, nessa noite, sobre missões transculturais e liberdade religiosa. Vão aí passando para todo mundo aí Dani Dias aí. Hoje quem está conosco, que vai entrar daqui a pouquinho aí, é o reverendo João Petrocelli, que está conosco essa noite. Daqui a pouco eu apresento ele melhor. Vamos compartilhando, irmãos, aí nos grupos, compartilhando a nossa live, a gente começar. Aí, boa noite, Sara, boa noite, Nora, boa noite, Dani, boa noite, reverendo Bruno, boa noite todo mundo aí. Cláudia, Lúcia. E for chegando aí, vai compartilhando. Então, missões transculturais e liberdade religiosa. Vamos lá compartilhar a nossa live aí. Cláudia Lúcia 397 aqui entrou também. Boa noite. Vamos compartilhando, gente. Já vou botar aqui para umas pessoas. Compartilhando a nossa live. Estou aqui compartilhando aqui também. Vamos lá. Boa noite aí que tá chegando aí, viu? Tem muito pouco. O pessoal ainda não compartilhou ainda, vamos compartilhando. A Miriam também tá aí. Vamos ver aqui. Eu tô chamando o pessoal aqui para entrar. Algumas pessoas estão atrasadas aí, né? Na hora de entrar, né? Mas é normal também. Vamos ver quem vai chegando aí para poder participar conosco aí dessa live de hoje aí. Vamos ver aí. Cadê? Tô mandando aí. Tatiana. Boa noite também. Damaris também tá aqui. Boa noite também. Vou entrando. Daqui a pouco o pastor tá chegando aí. Cristiane Rios aí, minha irmã. Vamos ver aqui se eu chamo aqui o nosso irmão aqui. João Petrocelli aqui, vamos lá. Já enviei aqui, aí João chegou aí. Eu vou chamar o João para começar e vocês vão participando, vão compartilhando para a live aumentar aí o pessoal aí que está chegando aí. Tá no início ainda, deixa eu chamar logo o João, já vamos apresentar o João aí. E vamos fazendo as perguntas, aquelas que eu puder fazer, eu farei aqui ao vivo, tá bom? Vamos ver aqui o João já entrou, então vou só ver se eu consigo convidá-lo aqui. Pronto. Olá, João.
E aí, boa noite. Boa noite, bom dia pra você aí, né, cara? Boa noite para vocês. Boa noite. Bom dia pra você aí. Agora são 11 da manhã aí, né? 11 da manhã, exatamente. Que Uhum. coisa legal. O Homem do Futuro, de volta pro futuro, né? Você... No clássico. Aí, ó. Você vai contando pra Exatamente. gente aí o que acontece aí no futuro, viu? Vai dando um alô pra gente, viu? Eu não posso falar muito, porque senão interfere no passado, né? Ah, vai ter o problema do eterno retorno. É. A gente vai ver se a ideia de Nietzsche tá correta, do eterno É. retorno. Ou então da linha do tempo aí, O pessoal que está assistindo a série Dark, eles devem Ah, tá. entender isso. Sim, sim, sim. Mexeu numa questão do tempo, já era, né? Mas olha, quero te agradecer aí pela aceitação do convite, é uma alegria muito grande. A gente já se conhece de amigos, né, em comuns, e a gente teve a Uhum. oportunidade de estar estreitando os laços, inclusive a gente leva paulada na internet também, né, juntos, então Com estamos tudo junto certeza. aí. Vamos Apanhamos levar as junto. pauladas. Apoiamos junto lá na internet. E aí, então, eu louvo a Deus aí por sua vida, pelo seu ministério. Já acompanho já há algum tempo, já desde a época que eu estava no José Manuel da Conceição, quando você foi, acho que lá para o Chile. Você foi Uhum. logo o primeiro ministério, né? Porque pelo que eu entendi aqui, você foi para o Chile em 2000 e... Deixa eu ver aqui a data aqui, para ficar certo. Foi 2006. 2006, isso. Tá Uhum. aqui. E aí, esse período aí eu já tinha saído, né, do seminário, Uhum. mas logo depois que foi em 2003 eu saí do seminário, e já tinha um grupo já no Chile, depois você foi para lá depois desse Isso. grupo. Eu sei só Exatamente. porque nessa época eu estava acompanhando o Marcelo Rocha, uma galera aí, e tem um pessoal Isso. que foi antes, o João, que foi também, né, depois tem o Leandro também, tem uma galera que foi antes, né, e aí eu estava já Exatamente. acompanhando, e depois que você foi depois. Mas Uhum. assim, ó, vou fazer uma apresentação rápida sua aí para o pessoal. Ah, vou fazer minha colinha aqui, viu? O João é ministro há 24 anos já na igreja. Ele é casado com Tânia Matiusi, não sei se a pronúncia é assim mesmo. Tá Ah, não certo. sei se você vai falar Johan ou Johan e Johan. Nicole. Então, Johan. Johan, é isso mesmo? Ah, eu achei que era Johan mesmo. Johan é Uhum. seu filho e Nicole é sua filha. Ele tem bacharel em teologia pelo JMC, mestre do Novo Testamento pelo CPAJ, né? Que é o nosso também estou fazendo lá o curso também, né? O doutorado lá no CPAJ. Centro para Graduação Under Jumper. Ele trabalhou 9 anos em Cuiabá, revitalizando a igreja, foi diretor também do IBA, trabalhou 6 anos em Santiago, na revitalização da igreja lá e plantação de igrejas lá em Santiago do Chile, pela junta e também foi professor de teologia sistemática. É. Apesar de ser mestre em Novo Testamento, foi professor de sistemática no É, José, né? quando eu José cheguei, Manuel. quando eu Pode cheguei no falar. Chile, o Leandro de Almeida já era o professor da área de Novo Testamento, né? Ah, tá. E eu ajudei no que eu pude. Aí eu fui para a sistemática. Eu gosto muito da sistemática também, então É a base, né? não foi muito difícil, não, porque Não eu foi gosto. doloroso. Uhum. Inclusive a gente não tem. Eu até fico brincando, né? De que a teologia bíblica está dentro das cercas da sistemática, né? Apesar Exatamente. que tem aquela brincadeira de quando começa uma, termina a outra, na verdade é um pouco complicado, porque sem teologia bíblica você não é um bom teólogo sistemático. E É, sem a teologia sistemática você vai inventar heresia, né? Então aí fica naquela é. coisa, né? Uma depende da outra. Alguém já disse que a teologia exegética é a mãe da teologia bíblica e a avó da teologia sistemática. Então, tá tudo em Tá por família. aí. Tá tudo, ninguém briga com ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. A piadinha que o pessoal faz aí. Então, o João, a experiência missionária de João, né, apesar de ele já trabalhar aqui com revitalização de igreja no Brasil, ele tem uma experiência, estou falando disso aqui porque é importante que você saiba de uma pessoa que é missionário mesmo, trabalha em missões, para você ter a noção de como é o trabalho, das dificuldades que enfrenta um trabalho. Então, deixa eu tirar aqui o negócio aqui. Tocou meu telefone, que coisa horrorosa.
aqui, não sei por quê. Tá desligado, não sei. Mas vamos lá, desculpa. Não sei se saiu aí. Mas aqui a importância de você entender a visão de um missionário, né, que está no campo e que passou por todas essas fases, passou por tanta experiência aqui no Brasil, uma experiência de revitalização de igreja, né, em Cuiabá, depois passa para o Chile, um outro país, apesar de ser hermano aqui, mas é um país diferente, distinto, com suas políticas, com suas formas, suas estruturas, e depois ele vai para Nova Zelândia em 2012, ele planta uma igreja multicultural lá em Queenstown, né? E É. hoje, hoje ele está no projeto de plantação de igreja com a parceria da EPB na Grace, né? Uhum. E desde 2015 você coordena o curso também agora no Nepal. Vocês têm um projeto de 75 igrejas, né, fazendo no É. Nepal, e agora estão com 18 novas agora já implantando, com parceria com a igreja de Pinheiros, né, com a igreja que o pastor Ival é pastor lá, Então, a e parceria de Pinheiros é na é para Itália. Itália. Para Itália eu já ia falar, mas com 40 igrejas, não é isso? Uhum. Na Itália tem agora com esse projeto agora em Pistoia, né? É isso mesmo? É, isso. Ah, nossa, meu irmão já vai ficar poliglota, já é espanhol, já é inglês, agora já está falando já a nepalês, já, né? Nepali, né? A língua, não é isso? É. Eu estava olhando aqui, né? Algumas questões geográficas aqui, né? Interessante, né? A divisa do Nepal, né? Da Ásia ali, tem a divisa com a China e com a Índia, né? É bem, Exatamente. É um tá país ali, né? pequenininho que está entre dois gigantes, né? Eu dei uma olhadinha lá, dei uma olhadinha para ver a questão. E a Nova Zelândia também é bem, duas ilhas, né? E um lugar bem cheio de belezas e de perigos, né? Exatamente. Mas, ó, João, já apresentei você um pouco rápido, a gente vai continuar batendo papo aqui, mas se você quiser falar alguma coisa já desde o início, aí, alguma questão, você pode trazer, a gente vai batendo esse papo aqui para a gente conhecer um pouco do seu trabalho. E desde já eu queria já deixar uma linha para a gente seguir, não só a linha do conhecimento do seu trabalho, inclusive deixar um tempinho final para falar do livro, do projeto do livro, Uhum. ah, e falar um pouco do seu trabalho, mas também falar um pouquinho essa dinâmica da liberdade religiosa. Como é fazer missões em países diferentes? Como é que você sente a questão da liberdade religiosa? Tanto os efeitos das religiões locais, a rejeição a isso, ou como das políticas locais. Acho que tem toda uma coisa multifatorial, né? Não é uma coisa única, específica, né? Uhum. Então gostaria aí de deixar a palavra com você já e com a gratidão mais uma vez aí, meu coração aí para você. Bom, primeiro eu que agradeço, Ricardo, pelo convite, né, por participar dessa live com a Igreja Presbiteriana Memorial da Barra, né? Um abraço a todos os irmãos aí. Espero um dia poder também conhecê-los pessoalmente, né? Bom, a questão hoje, do que a gente enfrenta, né, no campo missionário e a liberdade religiosa, tem sido um tema que ele está, de alguma forma, crescendo. A questão da limitação da liberdade religiosa está crescendo. Por exemplo, eu trabalho hoje em três campos diferentes: a Nova Sim, Zelândia, o Nepal e a Itália. sim, Vamos fazer uma análise de cada um e como isso se dá em cada um desse contexto, né? Desses contextos, né? Primeiro, a Nova Zelândia, ela é um país relativamente novo, um país que foi colonizado por famílias presbiterianas, uhum, escocesas e anglicanas inglesas. Então, aqui nós podemos dizer que esse país nasce com todos os fundamentos protestantes. sim, É incrível que aqui na Nova Zelândia, por exemplo, você vai numa cidade menor do interior, você verá que a igreja presbiteriana e a igreja anglicana, elas estão na praça principal da cidade, enquanto que a igreja uhum. católica está na periferia, né? Diferente do Brasil. O contrário do Brasil, né? Porque a Uhum, igreja católica só chegou aqui
anos mais tarde. Então, esse país ele é todo fundado, vamos dizer assim, sobre as leis do Evangelho, com uma forte tradição protestante, Uhum. reformada. Mas hoje a Nova Zelândia é considerado o segundo país mais secularizado do mundo. Entre o segundo e o terceiro, aí colocando França, Nova Zelândia, Holanda, A entendeu? Holanda, é? Esses países que são considerados os mais secularizados do mundo. Então, hoje a Nova Zelândia é um país que nós já podemos falar que é pós-cristão. Se você tentar, quando você prega o evangelho aqui, normalmente a reação das pessoas é que elas se sentem ofendidas com a própria pregação do evangelho. Se for feito, por exemplo, fora das quatro paredes da igreja, e ou até mesmo nas abordagens pessoais, muitas pessoas, ao você tentar compartilhar o evangelho com elas, elas vão se sentir ofendidas, elas vão te atacar, elas vão, de alguma forma, tentar denegrir você, atacando erros da igreja, jogando erros na igreja. Então, eu digo que, por mais que aqui nós tenhamos uma história, uma tradição protestante, aqui nós Uhum. já vivemos uma realidade de rejeição do evangelho, de rejeição da pregação do evangelho, e até mesmo dentro das igrejas, né? As igrejas estão morrendo porque aqui existe uma cultura que evangelizar é algo agressivo e deve Uhum. ser evitado a todo custo, se possível. Então, eles entendem que confrontar o pecado dentro da igreja é algo ofensivo. Chamar, exortar a igreja a abandonar seus pecados também é algo ofensivo. E da onde isso vem? Isso vem do secularismo. O secularismo tomando conta da igreja, Uhum. da sociedade, e automaticamente essa sociedade passa a ser reácia a qualquer pregação do evangelho que você coloca. Claro, isso eu estou falando de um modo geral, mas nós entendemos, como calvinistas, que Deus tem seus eleitos em todas as nações. E quando você Sim. prega um eleito e esse eleito tem o tempo de Deus para a salvação dele, é chegado o tempo, por mais resistente que ele seja, ele vai ser vencido pela graça de Deus e o evangelho vai conquistar o coração Uhum. dele e ele vai vir à fé. Isso é um fato da nossa crença, mas a realidade é que nós já enfrentamos, de alguma forma, resistência, uma perseguição velada na Nova Zelândia com relação à liberdade de pregar o evangelho, a liberdade de manifestar os seus conceitos de fé, os seus valores Tristeza isso. éticos, morais. Né? O próprio marxismo cultural tem dominado as escolas primárias, secundárias ou terciárias aqui, de forma que o discurso do marxismo cultural, que é um discurso ateísta, que é um discurso que ataca os valores judaicos cristãos, está muito forte na nossa sociedade e isso faz com que nós não tenhamos tanta liberdade de compartilhar o evangelho na Nova Zelândia. E como eu disse, em razão disso, a maioria das igrejas, principalmente as igrejas históricas, elas estão morrendo com uma membresia envelhecida. Algumas igrejas você chega, você só vai ver pessoas de cabelo branco, uma média de idade, às vezes, aí de 70, 75 anos, não tem crianças, não tem jovens, não tem adolescentes. E essas pessoas idosas, eles não estão pregando o evangelho em geral, na grande maioria. Eles estão apenas ali esperando a morte chegar para ir para o céu, né?
como uma esperança de redenção, né? Então, essa é a situação da Nova Zelândia, né? Uma igreja Muito triste. envelhecida, secularizada, em geral. As igrejas emergentes, que nós chamamos aqui, elas estão infectadas com teologia da prosperidade. Então, são igrejas que você for lá, estão cheias. Vai ter lá 1.000, 2.000 pessoas, jovens famílias, mas o que tem sido destilado dos púlpitos é a teologia da prosperidade na sua grande maioria, com raríssimas exceções. Então, Mas esse é num o país contexto. desculpa, mas num país que parece que a qualidade de vida é elevada, eles estão atrás disso também aí, de prosperidade. Dinheiro nunca é demais, né, Ricardo? Ah, entendi. Perguntaram para o Rockefeller quanto mais de dinheiro você precisa, aquele mega investidor, Sim, sim, conheço. bilionário. Quanto mais de dinheiro você precisa? Ele falou assim, só um pouquinho mais. Então, assim, não Não tem tem essa. medida. O discurso da teologia da prosperidade encanta os corações caídos, né? Que estão sempre em busca de mais, de mais, de mais. Infelizmente, essa é a realidade, né? Então, a sua ida para aí foi dessa tentativa de revitalização, né, e até evangelização, né, porque é o trabalho missionário mesmo, né? Que Na vocês verdade, na verdade, vai assim, falar. eu não vim para cá para trabalhar. Em 2012, eu estava já com quase 16 anos de pastorado e eu estava um pouco cansado e eu decidi tirar um ano sabático com a minha família. E nós viemos para cá para passar o ano sabático aqui. E como presbiteriano, eu fui frequentar uma igreja presbiteriana. E naquele ano, congregar com a minha família e tudo. E quando eu cheguei na igreja, eu me assustei, porque eu olhei, tinha umas 30 pessoas, mais ou menos, e todos cabelos brancos, sabe? Ninguém jovem, ninguém uma meia-idade, né? E, bom, eu comecei a frequentar ali, e o pastor estava recém-chegando, ele tinha chegado para aquela igreja há uma semana antes. E eu perguntei para ele como estava a igreja, ele falou assim, eu não sei, eu estou chegando agora, mas não parece estar muito bem. Então, nós fomos caminhando ali com ele, e chegou um momento que ele perguntou assim para mim, você acha que dá para revitalizar essa igreja? Eu falei, sim, eu creio. Se nós pregarmos o evangelho, o que revitaliza uma igreja é a pregação do evangelho. É quando discípulos fazem discípulos para Cristo, levando o evangelho a outras pessoas, né? Isso, com certeza. E aí, então, ele falou assim, o que a gente podia fazer? Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei evangelizar. É uma coisa interessante na Nova Zelândia que, por exemplo, pensa que o país é formado por famílias presbiterianas e anglicanas. Por muitas décadas, eles olhavam para o outro e falavam assim, quem que eu vou evangelizar aqui? O cara é anglicano, Entendi. esse é presbiteriano. Aí, mais tarde, chegaram os católicos irlandeses. Só que os católicos, aí os presbiterianos e os anglicanos olhavam para os católicos irlandeses e os católicos irlandeses tinham uma vida moral, ética melhor que a deles. Então eles falavam assim, agora, como que eu vou evangelizar o católico se ele tem um compromisso ético, moral maior que o meu? Então a igreja aqui nunca cresceu por evangelização, cresceu por imigração e por nascimento. Então, de fato, eles não sabem evangelizar. Então o pastor falou assim, você podia me ajudar? Então nós fizemos um trabalho, nós fizemos uma atividade convidando pessoas para um jantar na igreja, durante 6 dias. Durante aqueles 6 dias, em média, 300 pessoas vieram jantar na igreja. Quando é comida, o povo vem, né? Então, durante os 6 dias, cerca de 1.800 pessoas vieram e comeram lá na igreja. E nós, durante os jantares, nós íamos convidando pessoas para começar um estudo bíblico conosco na igreja.
Das 1.800 pessoas que passaram por lá, 44 aceitaram estudar a Bíblia conosco. E dessas que bom. 44, 3 se converteram no final daquele programa de estudos bíblicos. Para aquela igreja que não via conversões há 50, 60 anos, aquilo foi um sonho. Então, eles, ao verem isso, eles se entusiasmaram. Eu estava, no final de 2012, me programando para voltar para o Chile. Então, eles me procuraram e falaram assim, não vá embora, fique aqui, nos ajude, nós precisamos da sua ajuda para revitalizar essa igreja. Eu falei, olha, isso não depende só de mim, depende da liberação do meu presbitério no Brasil, depende de autoridades. Eles escreveram uma carta para o presbitério explicando a situação e o presbitério me abençoou e me liberou para ficar aqui para ajudá-los. E aí nós começamos a revitalizar aquela igreja Kiwi antiga e a plantar uma nova igreja. E graças a Deus o evangelho frutificou. Hoje a igreja Kiwi lá em Queenstown, ela está cheia de jovens, famílias, crianças, adolescentes e jovens, para a glória de Deus. E a igreja multicultural, mais ainda. Num culto que nós fizemos, que é um combined service, que eles chamam aqui, que é um culto conjunto das sim. 4 igrejas que formavam aquela paróquia, nós tínhamos num culto 48 crianças. Para uma igreja que não tinha nenhuma criança, é um bom sinal de que o evangelho está um florescer. Florescendo no meio daquela comunidade novamente. Né? Então, hoje, a gente está aí vivendo essa realidade com muita dificuldade de pregar, um solo árido, secularizado, mas nós estamos lançando a semente. É a nossa única tarefa. Nós não temos mais o que fazer além do que lançar a semente. E quando a gente lança a semente em obediência a Cristo, ele vai agir, o Espírito Santo vai agir, regenerar corações e os eleitos serão alcançados, com certeza. Amém. Mas você vê que coisa, né? Mas não sem rejeição, não sem esse ataque de muitos por causa dessa restrição na liberdade religiosa. Que curioso, né? A mentalidade cristã acabou se tornando apenas uma moralidade social, se perdeu também pelos costumes por causa da educação, né? Exatamente. A educação, quer dizer, pela educação, um regime que aí parece que todo mundo aí estuda, acho que até os 16 anos gratuitamente, se eu não me engano, né? Até 15, 16 anos, é isso mesmo? Então aí eu acho que essa escola que é pública, que é uma escola, parece que é uma escola muito boa, mas ela também foi por ali que introduziu essa mentalidade anticristã. Então é uma contradição de termos, porque a própria prosperidade desse país tem a ver com o conceito moral cristão, né? E agora eles estão agora, na verdade, deteriorando esse conceito sem saber, né? É um negócio assim impressionante isso daí. Mas você falou que ia falar que você pensou em falar em 3 blocos, né, de termos de... Então pode continuar, fique à vontade. Mudando para o Nepal, nós vivemos uma outra realidade. Nós temos uma igreja relativamente nova, o evangelho só chegou e penetrou no Nepal, vamos dizer assim, de forma mais ampla há 60 anos atrás. Então, o evangelho no Nepal é muito novo, a pregação. O Nepal é um reino com uma história de 2.800 anos, mas somente há 60 anos o evangelho realmente conseguiu penetrar. Que nasce o budismo, né? No Siddhartha, né? Gautama, né? O Buda nasce no Nepal, né? Na cidade de Lumbini, mas a religião predominante é o hinduísmo, não é o budismo. Né? Então, e tem um grupo de islamitas também, né? De Islã, né? Também um pequeno grupo, né? A composição religiosa é mais ou menos assim, 85%
hinduístas, Mesmo. 7% de budistas e talvez uns 3%, 4% de muçulmanos e menos de 1% de cristãos e outros, né? Outras religiões. Tá? Essa mais ou menos é a Sim. composição religiosa. Então, o Nepal é uma realidade diferente, é uma igreja que está nascendo, né? E o evangelho chega naquele país debaixo de resistência. Por muitos anos, o evangelho foi pregado tendo perseguição por parte tanto dos hinduístas como dos budistas e dos islâmicos, né? Aquela ideia de que budismo é paz e amor é só para vender para o Ocidente, né? Na verdade, o budismo persegue e mata cristãos em países da Ásia, tanto quanto outras religiões, entendeu? Então, isso é um fato. E no Nepal, a igreja nasce debaixo desse contexto. O Nepal era um reino, era uma monarquia, até 2008, quando essa monarquia a família real foi assassinada pelos comunistas maoístas, né, do Partido Comunista, que é apoiado pela China. E Mao Tse então Tung. eles declaram o Nepal vamos dizer assim, não mais uma monarquia, agora é vamos dizer assim, uma república, né? Não é um país, vamos dizer assim, com um governo parlamentar, com um primeiro-ministro, né? Então já não é mais uma monarquia. Então, com essa declaração em 2008, o Nepal começa a trabalhar uma constituição. E essa constituição, ela visava ser uma constituição laica, porque o Nepal, por causa da pobreza, depende de ajudas humanitárias da ONU, mas a ONU só investe dinheiro em países laicos, não em estados religiosos, né? Ajudas humanitárias constantes, é necessário que o país seja um país laico. Então, a Constituição foi promulgada em 2017 como uma Constituição laica, onde todas as religiões teriam liberdade de pregar a sua fé publicamente. O que foi muito bom, porque com isso a igreja no Nepal ganhou um respaldo da lei para pregar o evangelho. Mas um ano depois, em 2018, o parlamento, pressionado pelos radicais hindus, eles inseriram na Constituição um artigo. E nesse artigo diz que quem é cristão pode permanecer cristão, viver a sua fé, cultuar, mas não pode evangelizar. A evangelização, a partir desse artigo, passou a ser punida com 6 anos de cadeia. Se você for pego evangelizando e você comprovadamente ali ter provas que você... e até mesmo por uma acusação falsa, já tem líderes ou cristãos presos no Nepal. Mas se você for pego evangelizando, ou se alguém te acusar de que você tentou evangelizá-la, você vai para a cadeia por 6 anos. E a pessoa que foi evangelizada, se ela se converter, ela também vai para a cadeia por 6 anos. Então, esse artigo, ele feriu a laicidade da Constituição, mas é o que está vigente agora no Nepal. Então, nós estamos de novo no Nepal vivendo debaixo de perseguição. Aquela liberdade religiosa, ela durou apenas 1 ano e depois nós já perdemos o direito de pregar publicamente ou evangelizar pessoalmente pessoas, né?
Isso aí por causa do hinduísmo ou por causa do Partido Comunista? Ou dos A dois, né? maioria, a maioria dos hinduístas, eles são membros do Partido Comunista, dos Ah, líderes tá. radicais do Nepal, entendeu? Então, nós temos aí a influência do comunismo, que é inimigo da fé, e a influência do hinduísmo, que também é inimigo da fé. E é interessante que o hinduísmo ele aceita e tolera o budismo, porque eles acreditam que o budismo, na verdade, nasce dentro do hinduísmo, então, para eles, é um braço do hinduísmo, apesar que o Uhum, budista não vai aceitar isso, sim. jamais, mas É, eu o, conheço um pouco. o hinduísta crê nisso. E eles toleram os muçulmanos. O que eles não toleram são os cristãos. Coisa absurda, né? Mas É. humanamente falando absurdo, mas em termos teológicos, né, bíblicos, nós entendemos, né? A Uhum. Bíblia nunca nos chamou para uma coisa tão tranquila, né? Tão fácil. Exatamente, Mas diante de exatamente. tudo isso, essa dificuldade aí que você está enfrentando, uma dificuldade com sanções menores na Nova Zelândia, mas com um risco maior no Nepal, né? E esse desafio que vocês têm, como é que vocês estão conseguindo aí trabalhar isso daí? Bom, nesse caso, eu acho que tem que prevalecer aquele conceito, né, bíblico de que nós precisamos amar a Cristo sobre nós mesmos, né? Se você quer pregar o evangelho nesse contexto, né, você tem que dizer Uhum, como Paulo: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, senão que eu cumpra o meu sim. ministério. Então, eu acho que ao trabalhar no Nepal, nós nos expomos, né, a riscos, nós nos expomos a perseguição, e eu talvez se a, eu não diria que nós estamos expostos a um risco de morte. Existe quando, vamos dizer assim, um grupo de radicais hindus decidem fazer justiça com as próprias mãos. E eles Uhum, podem apedrejar, matar, principalmente pessoas estrangeiras que estejam lá evangelizando. Mas o risco maior é de ser preso e deportado para nós, os estrangeiros. E para os nepaleses, o risco é a prisão, né? E permanecer na uhum. prisão por um período aí entre aproximadamente de 6 anos. Mas eu estava conversando com os líderes nepaleses, com os nossos plantadores, e eles me falaram assim: pastor, o que nos resta? O que nos resta? Nós não temos outro a não ser dizer o que Pedro disse: antes importa obedecer a Cristo do que aos homens. Nós vamos pregar. Se eles nos prenderem, então nós vamos pregar nas cadeias. Mas nós vamos pregar, nós não temos outra opção, nós não temos outra possibilidade de viver o evangelho aqui, a não ser que nós paguemos o preço e corramos o risco de ser penalizado. Mas nós vamos obedecer. E nós estamos pregando com sabedoria, com estratégias, nós não precisamos nos expor tanto, mas Deus Uhum. vai dando as oportunidades para que nós preguemos o evangelho, mesmo embaixo dessas leis, né? O nosso amigo aqui em comum, aqui, meu amigo aqui e colega lá do doutorado aqui, o Rodrigo Leitão, pastor, está aqui falando aqui para terceiro homem de Deus, fantástico trabalho no Nepal, além do que já foi usado por Deus na Nova Zelândia e Chile. Tá mandando aqui um Amém. abraço aqui para você. Rodrigo Leitão. O Conhece, Rodrigo é um rapaz? amigo, ele é sempre muito bondoso comigo. Somos amigos também. Um abraço, Rodrigo. Tem Deus sido, abençoe você, a Aline e as crianças.
Ah, é uma benção também. Conheci o Rodrigo aí no doutorado, a gente está caminhando junto aí, em projetos juntos aí também. Temos projetos juntos. Mas aí, breve, breve vocês vão saber também dos nossos projetos. E ele vai estar aqui também com a gente também aqui. Ou na próxima ou na outra semana aqui, também falando com a gente aqui também, né? Hum. Já vai, não esqueça não, viu, Rodrigo? Viu? Mas olhando aí para você, para essas dificuldades, eita, peraí. Olhando para essas dificuldades todas que vocês têm enfrentado aí, é, surgiu mais uma dificuldade também que eu fiquei bem impactado. Nossa igreja está participando aí do trabalho também, está fazendo uma lista para comprar o livro. Eu quero falar do livro, mas falar um pouco dessa história, na verdade, né? Para a gente entender um pouco o que é essa história. Que é a história de um resgate, o livro, mas fala da história dessas meninas, né? Que são vendidas como escravas e que Uhum. se prostituem. O livro é da Anjali Tamangue e Rafael É. Marques, né? E Hum. toda a renda desse livro vai ser investida para essa missão, para as missões ali no Nepal, não é isso? Hum. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa história, porque não é só questão aí é, do confronto no Nepal, da política e da religião, e não é só o confronto aí da Nova Zelândia também com o secularismo. Então, todos esses são desafios enormes, são grandes desafios. Mas eu só quero trazer esse desafio porque eu quero aproveitar a oportunidade para incentivar, motivar os irmãos e aqueles que vão ouvir aqui, porque fica gravado aqui no GTV. Algumas pessoas aparecem aqui, outras aparecem depois. No, no, na, na, Quando a gente fecha aqui, tem um número maior. Eu pensei que só tinha, mas tem um número maior aqui participando. Vai ficar no GTV. O desafio para vocês de comprar e adquirir o livro, de se juntarem a essa missão do nosso irmão João Petercelli e de outros irmãos missionários que estão lá, abençoando esse lugar. E quero que vocês se juntem, não só comprando, né, esse livro, mas também se engajando, procurando saber, ofertando, né? A gente não gosta de. A presbiteriana não pede dinheiro, não está pedindo dinheiro, não. A gente está fazendo com que você faça a sua missão, né? De investir no reino. Então, invista Aham. no reino de Deus, para a glória do Senhor. Mas eu quero que você faça um pouquinho sobre essa questão aí, porque parece que a gente pensa que é só uma coisa, mas são tantas coisas que envolvem a falta do É. evangelho, a cegueira do evangelho. Então, fale um pouquinho sobre isso. Só um parênteses, o reverendo Jadson Matos, lá de Cuiabá, está mandando um abraço. Eu gostaria de mandar um abraço para ele também, um grande Ah, amigo. tá aqui também? Ah, que Que bom. Deus o abençoe Ah, também, tá Jadson. aqui. Tá Você vindo falou agora. também. Então, é o Abraço seguinte, também, Jadson. Deus abençoe, meu irmão, viu? desde 2012 eu estou indo ao Nepal trabalhar. O Uhum, projeto de plantação começa em 2015, mas o meu trabalho no Nepal começou antes. E não com a igreja presbiteriana. Eu conheci a igreja presbiteriana, a Assis Presbyterian Church do sim. Nepal, indo ao Nepal por outro trabalho, né? E lá eu fui para treinar líderes da igreja perseguida em países vizinhos do Nepal, que um amigo meu organizou um treinamento lá para líderes de igrejas de países perseguidos ali em volta. Ele trouxe líderes de vários países daquela região e eu fui lá para ensinar Uhum, durante um mês nessa escola. E lá eu conheci também o projeto Meninas dos Olhos de Deus, que é liderado sim. pelo pastor batista Silvio Silva. E a esposa dele, a Rose. Eles fazem um trabalho fantástico, que é o resgate de meninas do tráfico sexual. O Nepal, por causa da pobreza, os pais vendem as filhas quando elas têm uma idade entre 10 a 12 anos para os traficantes sexuais. São vendidas, em Isso. média, de 10.000 a 12.000 meninas por ano no Nepal. É um número Um, imenso. uma, Pensa, uma tragédia, uma coisa de horrenda. 10 a 12.000 meninas são vendidas por US$ 100 cada uma. Elas são levadas para prostíbulos na capital, na Índia, Bangladesh, Tailândia,
outros países vizinhos ali, e elas são exploradas sexualmente, e por causa do ambiente insalubre que elas vivem, por causa da intensidade da exposição sexual que elas sofrem, no livro da Anjali, ela vai contar que e mencionar que algumas meninas chegam a ter de atender 50, 60 homens por dia para ter direito à Nossa. comida. Então, imagina a violência sexual, emocional, tudo que essa criança sofre. Porque uma criança de 10 a 12 anos, 13 anos, nem tem o Uhum. corpo preparado para tudo isso. Nem uma mulher madura teria, e muito Eu menos tenho, uma criança. Então, a expectativa de vida dessa criança lá no bordel, no prostíbulo, é muito curta, é muito pequena, 2, 3 anos, entendeu? E eles decidiram dedicar a vida deles para cuidar dessas meninas. Tem uma outra organização que faz o resgate, é uma missão cristã composta de ex-policiais ou policiais aposentados, juízes, advogados, gente com experiência nessa área, onde eles mapeiam onde tem criança sendo explorada sexualmente, eles conseguem entrar lá como clientes para ter relações pagando, mas lá no quarto ele fala com a criança: não, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para saber quantos anos você tem, quantos da sua idade tem aqui, porque nós queremos retirar vocês daqui. Então, nossa, eles fazem o trabalho, conseguem mobilizar, vamos dizer assim, poderes internacionais, porque as polícias locais estão compradas, corrompidas, mas eles conseguem pressionar de cima para baixo o governo, através de órgãos internacionais, eles estouram esses prostíbulos e retiram essas meninas de lá. E o que o Meninas dos Olhos de Deus faz é receber essas meninas, ir lá buscá-las, fazer passaporte para elas, trazê-las de volta, porque o passaporte delas, quando elas chegaram no prostíbulo, foi queimado, foi destruído. Ali era para morrer. Então, tirá-las dali, trazê-las e cuidar da restauração emocional, espiritual e física delas. Então, eles fazem um trabalho fantástico, e a Anjali é uma dessas meninas que foi resgatada aí, e ela tem uma história magnífica. A história que está no livro é uma história impactante, é uma história fortíssima do é, poder, do amor e da graça de Deus na vida de uma pessoa. Como que o amor e a graça de Deus, eles são capazes de restaurar alguém ao ponto que ela é hoje. E ela foi restaurada, ela se converteu, ela é uma serva do Senhor, ela se formou na faculdade e ela quer dedicar a vida dela para construir uma escola na vila dela, porque a vila dela, a região dela, é a região onde mais meninas são vendidas para o tráfico sexual no Nepal. E ela uhum, acredita que uma boa educação pode salvar essas crianças desse tráfico. Então, certeza. como um trabalho preventivo, ela quer construir essa escola e ensinar gratuitamente as crianças naquela região. E eu, desde que eu a conheci alguns anos atrás, ela compartilhou o sonho comigo e com alguns irmãos da minha igreja aqui na Nova Zelândia, os jovens que foram comigo para o Nepal. E nós voltamos de lá, nós falamos assim: nós vamos construir essa escola para a Anjali. Nós compramos o sonho dela, porque ela não tem condições nenhuma.
Então, nós, Uhum. desde que nós chegamos, nós estamos trabalhando nisso. E ela escreveu o livro, o dinheiro do livro tem sido revertido para a compra do terreno. Por isso, quanto mais livros nós vendermos, mais rapidamente nós vamos poder pagar o terreno, comprar o terreno, e nós já Graça de temos Deus. uma parte do dinheiro para a construção da escola. Então, esse é o sonho, esse é o projeto, e eu desafio quem quiser ajudar, você pode ajudar comprando o livro no site da MCM, Missão Cristã Mundial. Lá você vai entrar, tem a parte da livraria, você pode ir lá e comprar o livro, ou você pode ofertar através da conta da Hope Mobilization no Brasil, transferindo ofertas para lá que serão destinadas para a construção dessa escola. Então, essa pergunta que a Andrea fez aqui, na nossa igreja, ela quer conhecer mais sobre o projeto, ela quer saber da página, ela quer saber se tem algum site, ela quer ajudar mais o projeto. Então, O essa fala que site você é trouxe aí, quem pegou, ó, anote aí para mim, quem puder anotar, que eu estou um pouco distante aqui, mas se você puder anotar aí, coloque para mim, André, você mesmo. Coloque aí, o o pastor vai falar e site, você deixa aí, digite aí para gente. o Pode falar, pastor. site é www.meninas dos Olhos de Deus, né? Esse é o site. www. Meninas dos Olhos de Deus. Aí tem ponto alguma coisa, né? Mas Meninas É, dos Olhos de Deus. ou se não, você também encontra mais facilmente em inglês com The Apple of God's Eyes ponto com. Uhum. Então, deixa eu ver aqui se já Lá, anotaram. Peraí. aí, já anotaram aí, Pronto, já anotaram. Meninas Pronto. dos Olhos de Deus. É isso Tá mesmo, certo, exatamente. pronto. Ponto Pode botar com. no Google aí que vai aparecer. Lá Tá tem aí o mais segundo aí, bote aí. informações. Para André, o segundo foi em inglês. Pode repetir aí. André tá ouvindo aqui. The Apple of God's Eyes. Pronto, ela vai colocar aqui. Vou deixar aqui. Acho que é The Apple of God Eyes, não é isso? Acho que é É, mais ou menos isso, isso. Pronto. Aí daqui a pouco a gente coloca aqui. Mas o seu também, você faz para mim, pastor, passa para mim mais informações pelo Zap, a gente vai colocar no site. Eu quero desafiar todo mundo que está assistindo aqui, nós vamos partilhar com outras pessoas, outras igrejas, presbitérios, a gente vai continuar com esse trabalho para que a gente possa ajudar. Né? É algo assim absurdo a gente ouvir um relato desse, né? E você ficar sem fazer nada, né? É algo assim absurdo. Ela botou aqui, ó. Veja se está certo aqui, ó. da Apple of God's Eye. Exatamente. Só sem o É. apóstrofo. Apóstrofo, acho que tem que tirar, por causa do. Não É pega só tirar o apóstrofo e pronto. é, é que ela ficou pensando em inglês mesmo, né? Pensando possessivo. Hoje, exatamente, tá certo, a escrita tá certa, só que É, no endereço de é, website sim, não sim. pode ter nenhum, né, É, nada além de sim. ponto. Então, assim, lá hoje, no Meninas, tem ao Joia. redor, eu não Tá sei certo aí. exatamente, mas nós temos 150 meninas lá, sendo cuidadas, Benção. tratadas. E, Algumas e são 150, quer dizer, você falou que já tem mais de 10 mil que são exportados, não é isso? são Então, vendidas, né, são vendidas, é. Mas, mas 150 pessoas, né? Deve ver que é um número tão pequeno, mas já é algo grandioso para essa vida dessas pessoas. comparando com o que é vendido, a gente podia dizer assim, é nada, né? Mas É, se fosse para salvar uma menina, já valeria a isso. pena. Vale a pena. Imagina 150, entendeu? Então, É isso mesmo, achei grande o número. eu quero desafiar, se vocês quiserem, as pessoas que nos escutam, quiserem ir para o Nepal, conhecer o projeto, visitar as meninas. Então, nós podemos organizar. Eu já convidei o pastor Ricardo para ir também ao Nepal. A gente já está conversando sobre a ida dele. Se alguém mais quiser ir,
Uma necessidade que nós temos lá no projeto é de dentistas. Nós temos 3 consultórios odontológicos, mas nós não temos dentistas. Nós precisamos de dentistas que queiram doar dias de trabalho lá no Nepal, porque o projeto Meninas tem um ônibus consultório. Esse ônibus vai para as vilas, atende as pessoas, e eles estão indo, inclusive, nós estamos organizando para eles irem nas cidades onde nós estamos plantando igrejas presbiterianas, para que, enquanto os dentistas atendem a população, os plantadores vão sutilmente, sabiamente, ali semeando o evangelho no coração daquelas pessoas que são atendidas, entendeu? Então, se tiver algum dentista escutando e que queira ir para o Nepal, hoje a grande necessidade é de dentistas lá. Com a graça de Deus aí, se o Senhor permitir, né, a gente vai estar aí abençoando aí no ano que vem, né, fazendo aquele trabalho que a gente está conversando aí. Né? Mas eu quero agradecer, pastor. Tipo, o tempo aqui, o problema é o Instagram que, né, que tem o tempo dele. Limita. Limita, mas eu quero agradecer a sua presença e louvar a Deus por sua vida, por sua família, pelo seu ministério dos nossos irmãos aí que estão tanto entregando as suas vidas, suas famílias, é algo muito que vai além, é como o irmão falou, né? É entender o chamado do evangelho, né? Que a ideia de entregar a sua vida por Cristo, é o que vocês têm feito aí. Quero que você vou deixar uma palavra final sua para aqueles que estão aqui até agora. Vai ficar gravado no GTV, você vai compartilhando e vamos engajar aí nesse trabalho com essas missões no Nepal, que é o que que é o que mais necessita. Nova Zelândia também precisa, mas o trabalho mais que tem necessidade agora, neste momento, é o trabalho do Nepal e esse projeto belíssimo com essas meninas que impactou aí meu coração e a gente está aí mobilizando. Com a graça de Deus, a gente vai poder ajudá-la. Vou também ver essa questão aí, vamos ver quem é. Você que é dentista, você que trabalha na área de saúde também quiser ajudar aí, vamos fazer aí um grupo. Estou conversando também com o Marcelo de Conquista, né? Marcelo Crispim, nosso amigo. Quem sabe um grupo pode ir aí, a gente faz um pool aí, né? Um grupo de igrejas e a gente pode participar. Deixar a palavra final aí para o meu irmão João Peterceles, meu abraço, minha alegria, minha gratidão. Amém. A Muito palavra é obrigado. sua. Eu que agradeço o carinho, a esse convite. E assim, também para a construção da escola, se alguém quiser ir para mão de obra o ano que vem, pedreiro, eletricista, encanador, gente que entenda um pouco de construção, também é bem-vindo, porque nós temos feito algumas coisas lá com as mãos. Os jovens da minha igreja vão e eles vão para botar a mão na massa, construir, fazer, ajudar os projetos lá também. Então, é uma outra opção. Eu quero desafiá-los a olhar além. Eu sei que o Brasil é uma realidade, precisa também, mas o chamado do Evangelho é para que nós sejamos bênção e cumpramos a missão em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, concomitantemente. Eu não tenho que parar de fazer no Brasil para fazer no Nepal. Nós, como igreja, somos chamados a fazer ao mesmo tempo, aonde nós estamos e também aonde nós não estamos, apoiando, orando, né, contribuindo para que a obra de Deus possa avançar. Então, sabemos que o mundo enfrenta uma crise, mas crises são oportunidades para que nós possamos ver a glória de Deus, o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas também. Então, vamos lá, vamos trabalhar nesse trabalho de formiguinha, cada um fazendo um pouquinho, nós podemos alcançar os alvos que temos para a glória de Deus. Essa é a minha palavra, que Deus abençoe todos vocês. Esperamos, quem sabe, o ano que vem, conhecer os irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial de Salvador.
bom? Com certeza, com a graça de Deus, né? Com a fé no Senhor, se o Senhor permitir, né? Como diz a Bíblia, Amém. estaremos juntos ano que vem aqui e aí E no lá Nepal. também, no Nepal, né? A graça de Deus. Deus abençoe. O nome do livro é A História de um Resgate. Quem que puder botar aí para mim também. A gente vai colocar também no nosso Instagram, História de um Resgate. A editora, acho que é MC, Mundo. é MCM.